No contrato de sociedade, a gente encontra a figura sócio que se junta com outros sócios com o objetivo de empreender alguma coisa. Então, a gente vai ter aí o ato de empreender por parte daquele que atua como sócio daquela operação. E aí, é interessante o seguinte, que esse empreendimento conjunto, ele vai criar uma nova pessoa. É mais ou menos assim, ó. O ser humano, né, biologicamente, ele consegue criar uma outra pessoa toda vez que ele se multiplica, né? Tem filho, ele vai ter ali o surgimento de uma nova pessoa, que é uma pessoa natural. Só que o ser humano, ele pode criar, através de agrupamentos, uma nova pessoa. Só que dessa vez é uma pessoa dita como pessoa jurídica. E aí essa pessoa jurídica, ela acaba atuando, né, aí em prol desse corpo coletivo, né, de pessoas que estão ali empreendendo para fins de ganharem, principalmente ganhar dinheiro ou oferir algum tipo de benefício. Esses benefícios que as pessoas criam, que as pessoas acabam por criar, invariavelmente são benefícios financeiros. Né? Mas é lógico, isso nas sociedades. Quando eu falar, por exemplo, de uma associação, a associação também é um agrupamento. Sabe aquele clube que você frequenta ou frequentou? Né? As fundações também são agrupamentos. E aí você também observa pessoas ali com atuação em prol de alguma coisa. Né? Mas a diferença-chave entre elas é basicamente o seguinte, que enquanto numa associação o bem comum alcançado e almejado é um bem comum coletivo não financeiro, e enquanto na fundação o bem comum que está sendo buscado é um bem comum também não financeiro, mas de uma coletividade externa e não daqueles membros que ali estão, nas sociedades nós encontramos um bem comum daqueles que pertencem também àquela instituição, ou seja, muito parecido com uma associação. Mas, por outro lado, a gente vai encontrar nessas sociedades o bem comum daqueles membros, só que é um bem comum financeiro. Então, não existe essa de, vou criar uma sociedade para fazer o bem para o mundo. Você até pode ter esse intuito. Você até pode ter esse intuito. Inclusive, se a gente pegar alguns exemplos, né? Vamos lá, o Elon Musk, tá? Que é o dono da Tesla, né? O sócio majoritário da Tesla, ou sócio controlador da Tesla. Ele tem, o pessoal diz que ele tem um objetivo, que é o objetivo de ter os veículos próprios para colonização de planetas, por exemplo, Marte. Ele quer desenvolver, tanto que ele só desenvolve carro elétrico, ele desenvolve carro elétrico, caminhão elétrico. O objetivo dele é permitir a colonização, por exemplo, de Marte. E fazer viagens, né, entre planetas, de repente, no futuro. Então, ele quer ser alguém visionário nesse sentido. Mas é lógico que para fazer tudo isso, e aí entra um conceito bastante interessante, que você pode querer fazer o bem para a humanidade de duas formas. Você pode querer fazer o bem para a humanidade de graça, né? E fazer bem para a humanidade de graça, ele tem seus problemas. Porque você pode ser um pacifista de graça. De graça você pode ser um pacifista. Mas vamos supor que você queira montar uma instituição para cuidar de animais carentes. E aí você fala, nossa, olha, eu tenho um bom coração, eu vou montar um abrigo para animais carentes. Você já por acaso fez as contas de quanto fica para manter essa entidade? E aí você percebe que o teu objetivo, né, para o mundo, na maioria das vezes, ele envolve dinheiro. Então você pode ser realmente uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa que cumpre bem suas obrigações, mas
montar um abrigo para ficar pedindo dinheiro para os outros é sempre muito difícil, né? Então, criar fundações, por exemplo. As fundações, né, têm seus problemas, mas todas as fundações e todas as associações, elas demandam aí um desgaste financeiro muito grande, né? Eu cito um exemplo, não vai muito longe, é o exemplo do o exemplo, por exemplo, do clube de futebol. Não sei qual é o clube de futebol que vocês torcem, né? Mas, por exemplo, aqui no estado, quando a gente fala de Brasil, você fala de clubes grandes e tal, que hoje, em sua grande maioria, estão quebrados, né? Com um ou dois ali, talvez três, que ainda tem uma situação tranquila, a maioria dos clubes de futebol do país estão quebrados. Está quebrado, né? E aqui no estado não é diferente. Aqui no estado você faz com esmola, você faz futebol com esmola. Os clubes capixabas, coitados, não tem relevância alguma no cenário nacional porque não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro. Então a associação precisa de dinheiro, as fundações precisam de dinheiro. Só que elas, para ganhar dinheiro, elas lidam com a ausência do incentivo econômico, ou seja, os agentes que poderiam aportar recurso nessas instituições para fazer o bem, muitas vezes eles não observam qual é o resultado do bem, eles não têm discernimento sobre o que é o bem. E aí eles desistem do processo, eles caem no meio do caminho. E porque eles caem no meio do caminho, a gente encontra associações que acabam morrendo. Por outro lado, a sociedade não. A sociedade, como ela visa distribuir o lucro, e é por isso que se chama entidade com fim lucrativo, né? É uma diferença clara aí, que você tem que entender de imediato. Entidade sem fim lucrativo, ela não divide lucro, tá bom? Entidade sem fim lucrativo não divide lucro. E se divide, divide por debaixo dos panos. Então, não estou falando de atividade ilícita, estou falando de atividade própria do sujeito querer dividir o ganho financeiro. Então, se eu pego um clube de futebol, por mais rico, né, teve um clube aí anunciando lucro de R$ 1 bilhão por ano. Esse lucro que eles realizaram, de quase R$ 1 bilhão, acaba sendo um lucro entre aspas, ele é um superávit, porque ele não vai ser distribuído entre os associados daquele clube. É diferente da sociedade, na qual pelo menos 25% do lucro tem que ser dividido entre os sócios ou acionistas, principalmente se essa sociedade estiver vinculada ali a uma lei 6.404, que é a lei das sociedades anônimas. Então, essa abordagem acerca dos modelos societários vai abranger uma necessária visitação, né, aos mecanismos de funcionamento dela, né, a ideia de você ter ali o lucro sendo dividido, e acima de tudo, lembrando daquelas relações jurídicas básicas, né, então eu tenho relações unilaterais, relações bilaterais, a, e pegando aqui a relação de sociedade como uma relação plurilateral, e aí você vai encontrar pelo menos dois sócios que se relacionam para criar uma nova pessoa, mas que nós teremos, em virtude dessa nova pessoa, alguns elementos de responsabilidade. Então, a gente vai encontrar alguns elementos de responsabilidade aí dentro do cenário das sociedades. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma pergunta no meio do caminho, vocês podem perguntar, daqui a pouquinho a gente responde, tá bom? Vou aqui compartilhar minha tela com vocês, para vocês poderem enxergar o que eu estou vendo. E a gente está aqui na unidade número 6, exatamente para falar de sociedades em comum em conta de participação, mas, obviamente, com a explicação base do que era uma sociedade. Sociedade, ela vai ter formas diferentes, graus diferentes, tratamentos diferentes, né? Mas a gente também vai encontrar o conceito delas. E, de cara,
vem algumas considerações que as sociedades podem ser sociedades, né, contratuais ou sociedades estatutárias. Então, sociedades contratuais e sociedades estatutárias. Vou botar um ou aqui, né? Estatutárias. Essas sociedades, essas sociedades contratuais aparecem no Código Civil. Então, toda sociedade escrita no Código Civil, tá? Descrita no Código Civil, ela é uma sociedade contratual. Falta uma rima. Uma sociedade contratual. E as sociedades estatutárias, principalmente na lei das SAs. Tá bom? Lei das SAs, que é a Lei 6.404. A gente vai ter aula para falar dela. Joia? Então, a base, então, do conceito de sociedade está no artigo 981 do Código Civil, quando ele diz que, né, as pessoas que celebram o contrato de sociedade, né, se obrigam, reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Então, esse modelo aqui, está no artigo 981, é um modelo é um modelo que trabalha, né, o conceito dentro do aspecto contratual. O modelo do aspecto contratual diverge de um modelo também lá da sociedade anônima, porque principalmente aqui nós temos sociedades com características pessoais, por isso que a gente apelida as sociedades contratuais como sociedade de pessoas. Enquanto os modelos estatutários, principalmente o previsto na lei das SAs, acaba adotando uma sociedade de capitais. Isso é interessante para a gente ter aqui nesse momento essas duas expressões. Isso significa que são sociedades mais fechadas, modelos mais fechados, que não permitem que as pessoas transitem facilmente elas. Então, eu não vou ter aí uma entrada e saída costumeira com relação àquele sócio da sociedade, sempre lembrando que esse sócio pode contribuir com bens ou serviços, dependendo do objeto da sociedade, tá bom? Dependendo do objeto da sociedade. Vou falar do objeto daqui a pouquinho, para vocês poderem entender melhor isso que eu estou falando, tá? Além disso, a gente encontra na redação do parágrafo 1 do 981 a possibilidade de criação de sociedades de propósito específico. Ou seja, são sociedades que têm um objetivo único de existência. E depois que elas cumprem esse objetivo, elas acabam deixando de existir, porque elas perdem o objeto. Então, um exemplo, construir um prédio. Construir um prédio é um propósito específico. Eu posso ter uma sociedade criada por uma construtora, uma incorporadora, o próprio dono do imóvel, para a criação dessa sociedade. Então, ela vai ser criada para esse propósito, depois do propósito concluído, vendidas todas as unidades, eu não tenho mais necessidade daquilo ali. Tá bom? O artigo 982, por exemplo, fala que que existem, né, e aí já pegando essa classificação, que existem sociedades de natureza simples e sociedades de natureza empresária. Ele já vai trabalhar isso aqui, ó. Ele fala, tá vendo? Considera-se empresária a sociedade que tem por objeto a atividade própria de empresário sujeito a registro. Isso está aqui no 982. Esse registro é o do 967, que, por sinal, é agregado ao artigo 966 do Código Civil. Então, se você tem o caput, uma sociedade do artigo 967, você tem uma sociedade linkada, que aí o texto poderia ter, inclusive, incluído essa parte. Vou deixar aqui em vermelho, porque o parênteses ele existe. Aliás, vou deixar o parênteses aqui, vou abrir outro. Ó. Mas o caput
do artigo 966, né, também no Código Civil. Vou deixar claro para vocês que aquela ideia de ser empresário individual, ela também é transposta para a sociedade empresária, na medida que há o exercício da empresa, tá bom? E considera-se sociedade simples as demais. Esse simples que aparece aqui, deixa em amarelo para diferenciar, esse simples que aparece aqui aponta para sociedades. E aí vale lembrar aquelas do parágrafo único do 966, as sociedades que a gente vai ver como cooperativas e as sociedades rurais. Tá? Então, essa é a sociedade que aparece aqui. Também vou deixar em vermelho para vocês poderem ter complementado. Né? As demais, que tem o objeto intelectual, objeto rural, objeto cooperativo. Tá? Cooperativo. Então, essas sociedades que têm objeto intelectual, rural ou cooperativo são consideradas sociedades simples, sociedades que não fornecem atividade, não exercem atividade dita como empresa. E ele continua, né, o parágrafo único falando que, né, independentemente do objeto, considera-se empresária a sociedade por ações, tá? Sociedade por ações, vou botar aqui para vocês, ó, prevista no artigo, perdão, prevista na lei das SAs. Então, a gente sabe que tem uma lei própria. A sociedade anônima sempre será uma sociedade que tem um objeto empresa, enquanto a sociedade cooperativa, que também tem lei própria, depois eu coloco o número da lei para vocês, que também tem lei própria, exerce um objeto civil, né? Exerce um objeto civil. Vamos tomar um cuidado, porque note, isso aqui é importante, né? Independentemente do objeto. Então, ele fala aqui que o objeto da sociedade anônima será necessariamente empresa. Isso aqui já elimina a possibilidade de você criar uma sociedade de contadores na junta comercial para o exercício da contabilidade. O exercício da contabilidade é claramente um exercício de natureza civil, porque ele é um objeto dele, é intelectual. Se o objeto dele é intelectual, eu não posso ter a estrutura dele fundamentada numa sociedade anônima. Eu necessito que haja ali uma sociedade, um outro formato, que não de natureza anônima. Porque a lei proíbe, no parágrafo único do artigo 982. E aí, por outro lado, a sociedade cooperativa, ela necessariamente vai ter um objeto civil. Ela não pode ter como objeto uma atividade, ela não pode ter como objeto uma atividade que seja empresa. Aí é interessante isso, né? Porque o objeto dela não pode ser uma empresa. Aí você fala assim, tá, mas e as cooperativas de crédito, e as cooperativas, né, de trabalho? Todas elas exercem, de verdade, atividades que são atividades ditas como atividades bonitas, atividades é, econômicas, claramente econômicas. Elas não podem ser consideradas empresas? Não, não podem, porque o objeto cooperativo, isso tem que ficar um pouco claro para vocês, que o objeto da existência da cooperativa é a eliminação do intermediário. Bom, o objeto dela é um objeto de que elimina, o objetivo dela, ó, vou botar aqui, ó, objetivo, eliminação de intermediários de mercado. Essa eliminação de intermediários de mercado facilita com que aquele que atua, que vende de forma cooperada, consiga alcançar um preço mais baixo e mais competitivo, porque ele vai ter um intermediário, vai eliminar o intermediário. O intermediário não está ali para tirar dinheiro dele, está ali para facilitar a vida dele, nesse caso que é a cooperativa. Então, ele em cooperativa, ele atua
para alcançar benefícios de mercado. Essa é a lógica. Então, esses benefícios de mercado, seja porque cooperativa de crédito, seja cooperativa de consumo. Vamos supor, você quer comprar uma geladeira, você sabe que se você comprasse da fábrica, seria mais barato. Mas você não compra da fábrica, você compra de intermediário. E se esse intermediário vendesse para você ao preço que ele comprou da fábrica? Provavelmente ele quebraria. Então, o objetivo da cooperativa é diminuir esse custo, né? Conseguir coisas mais baratas, conseguir preços mais baratos. Então, tudo isso acontece na cooperativa. Por isso que esse objetivo deles não é exatamente o objetivo dito como empresa. Essa atividade de intermediação, nesse caso, não é dita como empresa, tá bom? Mais um ponto aqui, a questão, a questão expressa aqui no artigo 983. Né, a questão da escolha. Então, a gente tem aqui uma necessidade de escolha envolvendo aqui o artigo 983, exatamente quando ele fala que se o objeto for empresa, a sociedade deve se constituir de acordo com artigos 1039 a 1092. Então, assim, ó, vou deixar aqui também parênteses para vocês poderem entender. Esse 1039 a 1032 falam de sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e sociedade limitada. A gente pode incluir aqui também a sociedade anônima, que ela aparece no Código Civil, mas ela não tem regramento no Código Civil, tá? Então, vou colocar aqui e sociedade anônima. Aí ele continua, a sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos e não o fazendo, subordina-se às normas que lhe são próprias. Isso aqui vai ser objeto de uma aula específica nossa. Então, nós teremos uma aula específica para lidar com esse assunto aqui, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê que esse trecho final aqui, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele dá a entender que surge uma espécie societária chamada sociedade simples. Mas ele dá só a entender. Na verdade, ele não cria, ele mais bagunça a cabeça do que propriamente ele vai acabar atuando com outra espécie societária. Então, muito cuidado, porque a gente, quando vai falar da sociedade empresária, e vai misturar com sociedade simples, você pega a redação, por exemplo, dessa segunda parte aqui, ele diz que a sociedade simples pode constituir de conformidade com um desses tipos. Toma cuidado que a anônima não pode, já que simples não pode ser a sociedade anônima. A sociedade anônima não pode ter objeto simples, tem que ser necessariamente um objeto empresário, empresa. Né? E o texto fala, né, sobre essa questão de conformidade e não fazendo subordina-se às normas que são próprias. A gente vai ver que isso é uma bagunça no Código Civil, tá realmente muito ruim. Depois eu vou traduzir para vocês como que isso de fato deve ou deveria funcionar. Tá bom? A gente vai ter a próxima aula para exatamente falar sobre sociedade simples, aí eu explico para vocês. Bom, aqui nós temos que a sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural e que seja constituído ou transformado de acordo com os tipos societários da cidade, pode, aí nós já vimos esse artigo aqui, nós já vimos esse artigo 984, quando falamos lá sobre atividade rural. Tá? Então, atividade própria, mesma coisa, aquela questão da equiparação que nós conversamos no artigo 971, 968 a 971 ali do Código Civil. Tá? E aqui o artigo mais importante deles, ele fala que a sociedade ela vai adquirir personalidade jurídica a partir do registro. É isso aqui que vale para a gente. Tá? É a partir essa criação, a criação da sociedade, ela, portanto, vai ter dois momentos. Bom, a criação de uma sociedade tem dois momentos. Vou colocar aqui embaixo, ó, para poder facilitar para vocês, que esses momentos serão os seguintes. Primeiro momento,
Primeiro momento, contrato ou estatuto. Segundo momento, se eu falar momento, fica mais fácil. Primeiro momento, contrato ou estatuto. Segundo momento, e aí sim, a questão da personalidade. Por que existem dois momentos distintos? Porque quando você cria o contrato, ou quando você elabora o estatuto e aprova, né, o estatuto mais ata, vou botar aqui para ficar mais claro, né, mais ata de aprovação, porque esse primeiro momento aqui engloba a confecção do instrumento e a assinatura dele. Então a gente sabe que primeiro você cria o instrumento, primeiro momento, você vai marcar uma reunião e vai aprovar aquele contrato ou estatuto. Depois todo mundo assina o contrato, ou todo mundo assina a ata de aprovação do estatuto, você vem para o segundo momento, que é o momento da personalidade, que vem com o registro. Então, o registro, ele vai trazer a personalidade para a sociedade. É essa a função dele, trazer exatamente a figura da personalidade para aquilo ali. E com a personalidade vem a noção de autonomia patrimonial. Então, são dois momentos para cuidar desse assunto. No segundo momento, vem a autonomia patrimonial decorrente da personalidade. A partir de agora, né, a sociedade pode adquirir direitos e pode adquirir direitos. Obrigações ela já adquire, tá? A gente vai ver agora que ela já adquire. Mas adquirir direitos de propriedade, isso aqui, ela só acontece a partir da personalidade, né? E também emitir, por exemplo, não tem outras coisas, mas, e por exemplo, emitir nota fiscal. Ah, significa que a nota fiscal não pode ser emitida por quem não tem personalidade? Correto, é exatamente isso. Mas no caso, que personalidade é essa? É a personalidade jurídica. Então a gente está lidando com uma pessoa jurídica. E aí é óbvio que entra aquela aula que eu falei para você do registro, quando eu falava acerca que o registro impacta na regularidade do indivíduo. Então, eu preciso ter um indivíduo regular para que esse cara possa efetivamente começar a atuar. Bem? Pessoal, até alguma dúvida do que eu falei? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Então tá bom. Tô falando, vocês não estão. Só a Bárbara respondeu, né? Mas esse é um assunto importante para a vida de vocês, tá bom? Vou deixar essa observação que é verdade. Então, assim, essa lógica que aparece aqui, portanto, né, da sociedade, ela obter o registro, esse registro permite que ele acabe proporcionando, né, à sociedade, então, a personalidade. Mas se ele não tiver registro, e é importante que isso aqui aconteça, né, a lógica base, né, a lógica base é que a sociedade não atue, não exerça a empresa antes desse registro. Bom, não exerça a empresa antes do registro. Então, esse registro, ele tem que ser antecedente ao exercício da empresa. Tá? Registro deve acontecer de maneira antecedente ao registro da sociedade. Se acontecer depois, ou perdão, registro não, né? Ou atuação, desculpa. O exercício da empresa
deve acontecer de maneira antecedente ao, de maneira posterior, perdão, tá? Perdão, não estou certo, posterior ao registro da sociedade. Então, por isso, que o exercício da empresa deve acontecer de maneira posterior ao registro da sociedade. Quando nós falamos aqui de exercício da empresa, por exemplo, a gente está falando com uma atividade que envolve risco. E aí eu não consigo proteger ali o patrimônio, por exemplo, dos sócios, se a sociedade criada, ela simplesmente não tiver ali a sua configuração completa. E como ela não tem personalidade, ela não obteve o registro, a atuação realizada, a atuação feita, desenvolvida antes desse registro, faz com que aquele modelo societário não seja um modelo societário escolhido. Quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui, ó. Eu vou trazer aqui o texto, que ele fala que o artigo 982, né, 982, no parágrafo, ou melhor, dizendo, ó, 983, perdão, 983, que ele fala desses modelos societários aqui. Vou trazer esse texto aqui para baixo, né, vou trazer o texto aqui para baixo. Ele fala o seguinte, ó, de novo, que a sociedade empresária deve constituir-se segundo os tipos regulados. Né? Então, tem lá sociedade de nome coletivo, em comandita simples, limitada, anônima, e né, que essa base, esse esboço que você vai criar, vai efetivamente, né? Então, eu sei, ó, vou tirar daqui agora e vou trazer para cá. Então, vamos supor que eu tenha criado uma sociedade limitada. Bom, exemplo, ó. Exemplo, sociedade limitada, que vocês conhecem popularmente como LTDA. Tá? A sociedade limitada, ela, imagina a seguinte situação, ela tem contrato, tá? Exemplo da limitada, ela, vamos supor, você criou o contrato social, assinou, mas não registrou. Se você cria o contrato, assina, mas não registra, ou começa a atuar antes que esse registro aconteça, você, na prática, não terá. Ó, vou colocar aqui, ó. Então enquanto não houver o registro, vou colocar dessa forma, tá? Enquanto não houver o registro, ela não será. Ela não será uma limitada. Isso tem que ficar claro. Porque olha o que fala o artigo 986. Ó, ele diz assim, ó, enquanto, está grifado já aqui, não inscritos. Então, enquanto não inscritos. Os atos constitutivos, e aí, lógico, né? Esse enquanto não inscrito significa, né, enquanto é uma situação temporal, e não inscritos, então não registrado. Os atos constitutivos, ele continua, né, que é o contrato social, né, por exemplo, mais peças, documentos de pedidos administrativos, enquanto não inscritos, regenciar essa sociedade pelo disposto nesse capítulo que fala, e, obviamente, é um capítulo do Código Civil que fala das sociedades em comum. Então, enquanto ela não tiver o ato dela devidamente registrado, ela será considerada uma sociedade em comum. Então, a sociedade comum é um modelo societário, não é bem um modelo, vai. A sociedade comum não é um modelo societário, não é uma espécie societária. A sociedade comum é uma situação societária, porque ela existe em virtude da situação temporal, uma situação de tempo. Eu não registrei ainda.
se eu utilizar aquela sociedade para qualquer coisa, essa sociedade será considerada uma sociedade numa situação em comum, é uma sociedade em comum. Por isso que, apesar de você ter criado no papel uma limitada, se ela não tem registro, ela não é uma limitada, ela é uma sociedade em comum. Isso continua, né? Olha só como isso é importante, porque a gente acaba vendo que uma sociedade como essa, ela tem uma matéria probatória incluída nela, né, que a gente precisa provar a existência da sociedade, falando exatamente que os sócios podem prová-la de qualquer maneira. Isso aí é uma coisa mais para advogado, esse artigo. Né? Os sócios podem provar a existência da sociedade, na verdade, por escrito, mas as outras pessoas podem provar de qualquer maneira. É isso que está falando o 987. O 988 falando que os bens constituem um patrimônio especial. Olha que coisa interessante isso daqui. Né? Esse artigo é fantástico. Por que eu disse para vocês? Eu disse que eu tenho dois momentos. Deixa eu voltar aqui nos dois momentos. Ó, mostrar para vocês. Ó. Eu tenho dois momentos. Trazer isso aqui para baixo. Trazer isso aqui para baixo. Ó. Aqui fala que o patrimônio especial ele possui dois momentos. O primeiro momento é o momento do contrato e estatuto. O segundo momento é o momento da personalidade. E a gente tem um terceiro momento. E esse terceiro momento deriva do primeiro, que é a transferência, transferência de, de direitos de propriedade que dependam de registro, como é o caso dos bens imóveis, ou melhor ainda, da forma correta aqui, ó, daquele que incide sobre bens imóveis. Então, note que isso aqui é importante para vocês poderem entender. Toda sociedade personificada, ela precisa ter o contrato dela aprovado, depois é levada a registro para adquirir personalidade. Quando adquire personalidade, a sociedade está apta para receber a transferência de direito de propriedade, por exemplo, de imóvel, né, registro no Detran, de carro, veículo, a coisa toda. Então, tudo aquilo que depende de registro só pode ser realizado basicamente por quem tem personalidade. E, no caso de uma sociedade que ainda não tem o registro, ela não tem personalidade. E por isso ela não pode receber direito de propriedade. Por outro lado, e aí fica difícil entender esse artigo 988, é difícil o pessoal do direito, imagina para vocês que são da contabilidade. Né? O texto fala que os bens e dívidas sociais, então, bens e dívidas sociais são bens que ou dívidas sociais, ou seja, da sociedade. Redundância? É, mas se é da sociedade, olha que coisa interessante. Se é da sociedade e a sociedade não possui condições de receber direito de propriedade, como que a gente faz para visualizar esse patrimônio especial? Tá? Entender isso é importante. E note, existe o direito de propriedade que é transferido para a sociedade. Mas esse que demanda a existência de registro, porque, por exemplo, imóvel, você só consegue transferir um imóvel através de escritura pública. Se a pessoa não existe, não tem como você passar esse imóvel para ela através de escritura pública. Por outro lado, a gente sabe muito bem que sociedades não registradas, elas conseguem comprar as coisas, conseguem obter, né, um aproveitamento em cima de patrimônio, porque elas conseguem operar, por incrível que pareça, através de direito de posse. Então, por exemplo,
a posse é muito parecida com a sociedade, com o direito de propriedade. Na prática, é o domínio útil da coisa. É você aproveitar aquilo, tomar o poder da coisa em si. E é comum, quando tem uma sociedade em comum, visualizar que a sociedade em comum ela tem ali uma característica, né, de as pessoas, por exemplo, a pessoa vai lá e cria uma sociedade, e ao criar essa sociedade, carregar antes que apague, né? E ao criar essa sociedade, ela acaba separando alguns bens que ideologicamente, né, alguns bens que ideologicamente vão pertencer à sociedade, e não bens que pertencem à sociedade em termos claros. Então, bens e dívidas sociais, a gente pode considerar bens, principalmente os bens alocados em prol da atividade, em prol da sociedade, em prol da atividade da sociedade. Porque esses bens estão meramente alocados. E quando você aloca, significa que eles estão na base da ideologia, está no plano ideológico. Então, vou botar aqui, ó, estão bens ideologicamente alocados em prol da atividade da sociedade. E aí você olha para os bens daquela sociedade, pô, mas não tem registro. Beleza, mas eles alugaram ponto, eles compraram com dinheiro próprio, sócios, né? Compraram prateleiras, araras, montaram uma loja de roupa. E compraram a roupa. Compraram roupa. Ah, não tem. Compraram a roupa, pagaram a nota fiscal como pessoas físicas normais, como se estivessem comprando uma grande quantidade. E aí, colocaram ali para vender. Ora, ideologicamente falando, existe uma sociedade? Sim. Tem registro? Não. Mas se não tem registro, a quem pertence aqueles bens que estão ali? Bom, o direito de propriedade dos bens que demandam registro de propriedade, como é o caso dos imóveis, esse ela não tem. Mas a gente pode falar que o ponto comercial foi ela que construiu, ela constituiu. A gente pode falar que as araras, as prateleiras, tudo isso, o computador, tudo isso está ideologicamente pertencente àquela sociedade. Mas aí tem um outro ponto ainda mais interessante, que decorre exatamente disso aqui. Que é o seguinte: se a sociedade em comum não tem personalidade, como ela pode ser titular, como ela pode titularizar, né? Como ela pode ser titular de um patrimônio especial? Esse é o ponto. Como ela pode ser titular de um patrimônio? Deixa eu até tirar o especial aqui. Como é que ela pode ser titular de um patrimônio? Professor, Oi, fala. deixa eu te interromper rapidinho. É porque o Felipe tá tentando entrar na aula e não tá conseguindo, ele tava sem internet. Tá, autorizei ele aqui agora. Tá autorizado, tá? Deixa eu aproveitar que eu abri aqui, deixa eu só perguntar aqui deixa eu só ver. Josemar perguntando, o que seria personalidade jurídica? Então, personalidade jurídica, vamos considerar o seguinte, né? Eu estou trabalhando com uma turma que já viu instituições de direito. Então, eu vou falar para alguns, eu imagino que a maioria já deve ter visto isso, né, na parte de instituições. Personalidade jurídica é uma capacidade atribuída pela lei para você ser titular de qualquer direito ou de qualquer obrigação, de qualquer dívida. Tá bom? É basicamente isso. Então, quando eu falo personalidade jurídica da sociedade, ela não tem personalidade jurídica. Significa que ela, na teoria, ela não tem a aptidão. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês. Ó. Vou colocar aqui para vocês. Ó. Personalidade é igual a aptidão barra capacidade genérica para titularizar direitos e obrigações. Tá
tá bom? Obrigações. Então, essa é a ideia de personalidade. Se a gente fala que personalidade é isso, então, tecnicamente, nós temos duas pessoas. Nós temos a pessoa natural, que vocês conhecem como pessoa física, que é o ser humano, tá bom? É o ser humano. Só que o ser humano só é pessoa porque a lei diz que ele é pessoa. Na época da escravidão, por exemplo, nós tínhamos que o direito brasileiro entendia que os escravos não eram pessoas e por isso eles podiam ser comercializados. Essa é a lógica. Se você não é pessoa, você é coisa. Se você não é pessoa, você é bem. Então a diferença central visual é essa. Então, pessoa natural é o ser humano. E pessoa jurídica é o agrupamento. Esse agrupamento aí é um agrupamento de. A gente pode considerar assim, um agrupamento barra abstração, né? Um agrupamento abstração, na qual a gente vai ter figuras, né, de associações, fundações, sociedades, partidos políticos e entidades religiosas. Além das de direito público. Essa de direito público são, efetivamente, né, como a União, estados, municípios, autarquias. Por exemplo, a UFES é uma pessoa jurídica. A Universidade Federal é uma pessoa jurídica, ela é uma autarquia federal. E tem CNPJ próprio, inclusive. Ok? Então etc. aqui na frente. Ok, gente? Então a personalidade é isso. É uma aptidão genérica para você titularizar obrigações. Então, aqui a partir da concepção, a pessoa natural, ela começa a ser pessoa a partir da concepção, né, do lado do embrião, nascendo com vida, especialmente, né, mas hoje a jurisprudência vem considerando isso. Aliás, a turma pró-aborto aí, que outro dia o cara perguntou para mim se... o cara pediu genericamente na internet para que alguém que falasse de forma técnica uma justificativa, né, não queria uma coisa religiosa, metafísica, para o impedimento do aborto. Nós temos isso no ordenamento. Hoje, uma criança, ela pode pedir indenização mesmo dentro do ventre materno. Mesmo dentro do ventre materno. Então, isso é uma coisa já pacificada na jurisprudência, como se fosse uma grande evolução do direito civil brasileiro. E aí você olha para isso e você fala assim, tá bom, e o aborto tem o que a ver com isso? Tá bom, se a mãe tentar matar o filho tem direito a uma ação indenizatória contra a mãe, mesmo estando dentro do ventre materno. Por isso que o aborto, ele não cabe dentro do direito brasileiro. Tem que mudar todo o sistema. Eu não estou falando se está certo, está errado, tá? Por favor. Eu estou falando que o sistema teria que ser totalmente alterado para poder comportar isso. Então é uma discussão muito mais profunda, exatamente por isso, a partir do nascimento com vida, a partir da concepção. E por outro lado, a pessoa jurídica, e aí entra a pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica tem, né, a personalidade dela, né, a partir a personalidade dela surge com o registro. Então, registrou, você passa a ter personalidade, igual a gente viu acima no artigo 985. Tá? Deu para responder, deu para entender aí, Josimar? Tá, já. Então, assim, essa lógica, portanto, aqui da sociedade em comum é de uma sociedade que não tem personalidade e que ela chega nesse ponto, né, exatamente com esse problema. Olha, ela não tem personalidade jurídica. Então, como que ela pode ser titular de um patrimônio?
É porque basicamente é o seguinte, ó, além da personalidade, e aí nós temos a pessoa natural, que vai ter essa personalidade, depois nós vamos ter a pessoa jurídica, que vai ter essa personalidade, nós também teremos figuras sem personalidade. Nós teremos figuras sem personalidade. Essas figuras sem personalidade são chamados, porque assim, ó, personalidade vai atribuída, vou botar aqui, ó, atribuída aos sujeitos de direito personificado. A, as hipóteses sem personalidade englobam sujeitos de direito não personificados. E aí é uma das coisas mais difíceis do direito para quem não é do direito. Tá? Então, se você sentir dúvida, não tem problema. Meu computador está finalmente pronto, então a partir da semana que vem, no final de semana, eu já lanço de novo as aulas para vocês. Bom, vocês vão poder rever essa aula quantas vezes quiser. E aí, o sujeito de direito sem personalidade, ele existe, porque note, enquanto aqui em cima nós temos uma aptidão para titularizar, vou botar aqui em cima, ó, todos os direitos e obrigações, quando a gente fala de sujeito de direito não personificado, a gente está lidando com pessoas, ou melhor, com entidades, né, que, deixa eu botar aqui, tirar esses dois pontos aqui, essas entidades que têm aptidão genérica, aptidão ou capacidade específica para titularizar alguns direitos e obrigações. Então, eu vou citar um exemplo aqui, ó. Espólio, massa falida, e sociedades em comum. O espólio, a massa falida, espólio lá do processo de inventário, tá? Vou botar aqui, ó, quem já teve a perda de um ente querido aí, que precisou fazer o inventário, ó, espólio acontece em inventário, ações de inventário, especificamente, ó, ações de inventário. Massa falida, né, em ações de falência e sociedades em comum, que é o nosso caso aqui no direito empresarial societário, que está aparecendo aqui para vocês. Essa lógica que está aparecendo aqui acaba trabalhando, né, uma hipótese, portanto, de um sujeito de direito sem personalidade. Então, essa ausência de personalidade, ou seja, um sujeito de direito não personificado que atua como titular de alguns direitos. Por exemplo, ele pode titularizar, deixa eu botar em parênteses aqui, ó, ele pode titularizar direitos de posse e de propriedade que não dependam de registro. Portanto, essa é a lógica. Ele pode titularizar alguma coisa, mas não pode titularizar tudo. Tudo depende de formalidade, ele não pode, porque ele não tem personalidade para isso. Tá? E significa também, ser pessoa, significa que você tem honra. E sujeitos de direito não personificado não tem honra. Então, se você falar mal do espólio de alguém, alguém morreu, deixou bens, e tem um espólio num processo de inventário. Você fala mal do espólio, está falando mal dos herdeiros. E os herdeiros têm personalidade e você não. E o espólio não. Na sociedade em comum, quando você fala mal da sociedade, está falando mal dos sócios. Então, os sócios teriam, entre aspas, a honra dele violada por conta do exercício da sociedade em comum. Alguém fala assim, nossa, essa sociedade é picareta. Logo, você está falando dos sócios serem picaretas. Né? E que, nesse caso, de fato, são. Se o cara tem uma sociedade em comum, ele, de fato, ele é um picareta. Né? Que ele está em uma situação que ele não pode atuar e está atuando.
bom? E aí entra essa figura da autonomia patrimonial, em complementação a isso, no sentido de responsabilizar, né, assim, os bens sociais. Isso é uma complementação do artigo anterior. Você pega o 988, na prática, o 988, ele complementa o artigo, o 989 complementa o artigo anterior. Vou até tirar ele daqui e trazer aqui para cima, ó, que ele fica mais bem colocado quando a gente fala dele aqui nesse ponto, né? E aí, o comentário é exatamente o mesmo, porque ele fala exatamente desses bens ditos bens sociais. São bens que pertencem efetivamente à sociedade, mas sem que a sociedade não tem registro. Tá bom? Bom, além disso, a questão do benefício de ordem, que vocês não vão entender isso agora, não vai ficar muito claro. A gente vai ter uma aula específica para falar de responsabilidade. E aí eu volto a entrar nesse artigo 990 para vocês, exatamente para falar desse assunto. Joia? Tem um restinho de aula aqui no item 3, mas eu vou continuar esse assunto na próxima aula, para não dar um nó na cabeça de vocês, já que é muita informação para esse momento acadêmico de vocês, ainda mais pela internet. Tá bom?